Durante esse mês agora de março, nós estamos justamente meditando na carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. E nós estamos pensando, falando sobre a alegria no Senhor, a alegria que independe das circunstâncias, do momento, do lugar, da história que a gente vive, ela está toda baseada, fundamentada em Cristo, naquilo que Ele fez por mim e por você, nas suas promessas. E Ele prometeu que um dia Ele virá para nos buscar. Amém? Tem gente pentecostal aqui, não? Aleluia! Jesus voltará, como Ele disse que voltaria, Ele voltará para nos buscar. E então estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Tem um crente aqui, amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós vamos hoje, queridos, meditar na carta aos Filipenses no capítulo 3. Quero convidar você, abre lá em Filipenses capítulo 3. Nas últimas semanas o pastor Ricardo falou sobre o capítulo 1, falou sobre o capítulo 2. E hoje nós estamos então no capítulo 3. Aliás, depois nós vamos fazer um teste no final do culto para ver quem está memorizando. Nós estamos memorizando também a carta aos Filipenses. Isso eu vou deixar para o final. Mas em Filipenses capítulo 3 é o que nós vamos hoje. E o tema, vou pedir que projete ali o tema da pregação. Maturidade e mais alegria no Senhor. Será que você pode repetir junto comigo? O tema é maturidade e mais alegria no Senhor. A última vez, agora de verdade, com convicção. Maturidade e mais alegria no Senhor. Esse é o tema dessa mensagem para o seu coração, para o meu coração. Como eu dizia, nós estamos ao longo desse mês de março meditando, ouvindo em Filipenses, nós estamos memorizando os versículos e nós temos visto e ouvido quantos desafios há nessa carta para mim e para a sua vida. Mas, sobretudo, o tema é esse: nós precisamos experimentar, viver, testemunhar a alegria no Senhor. Nós temos ouvido aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, os irmãos sabem que Paulo estava preso, já ouvimos, já aprendemos sobre isso. Então, assim, as circunstâncias não eram as melhores possíveis. Não era o melhor lugar para estar, numa cadeia, num calabouço. Mas ainda assim, nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando: regozijai-vos, alegrai-vos, alegria no Senhor, o tempo todo. E aí a gente tem aprendido que justamente ele pode dizer sobre alegria, ou pode nos ensinar, ou pode nos inspirar a ter alegria, porque justamente essa alegria não é essa alegria passageira, temporária, que um dia a gente amanhece super feliz e animado, e no outro dia, pelas dificuldades, a gente fica para baixo, a gente fica triste, abatido. Não, nós estamos falando de uma alegria que está 100% relacionada com o fato de sermos filhos de Deus. Uma alegria que está 100% relacionada com o fato de experimentarmos pela fé uma vida cristã baseada naquilo que Jesus Cristo fez pela minha e pela sua vida. Então, sim, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, nós podemos continuar caminhando com Jesus. Nós podemos continuar crescendo nele. Nós podemos continuar lutando. Podemos continuar, mesmo sofrendo, fazendo a obra dele, fazendo a vontade do Senhor expressa, ensinada na palavra de Deus. Apesar dos pesares, nós podemos continuar experimentando essa alegria de hoje pela manhã. A alegria da comunhão,
a alegria de estar uns com os outros. E não é verdade? A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com quem está alegre e chorar com quem chora. Não é verdade que às vezes você chega aqui, você está mais ou menos, mas às vezes você vê um irmão e você dá um abraço, você ouve um testemunho, o irmão te dá uma palavra, ora por você e você se alegra? Então a gente pode sim experimentar alegria, apesar das circunstâncias, nessa comunhão. Eu estava meditando essa semana num versículo, eu queria que você lesse junto comigo, Romanos capítulo 12, versículo 12, que eu creio que ele trabalha uma coisa assim, um ciclo, uma sequência muito interessante, se nós formos pensar sobre a alegria. Aqui, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, eu e você podemos sim nos alegrar, nos regozijar, ainda que os nossos olhos não estão vendo, mas pela fé nós podemos nos regozijar na esperança que há em Cristo, na esperança que há nas suas promessas. Nós temos que ter paciência na tribulação. Estamos vivendo como mundo, não só individualmente, como mundo, um tempo difícil, longo, pandemia, guerra, dificuldade financeira, economia, mas nós precisamos ter paciência nesses tempos de tribulação. E a chave para a gente permanecer e experimentar alegria é a conclusão disso. Então, já que está difícil, perseverem na oração. Veja, então, eu posso me alegrar, mesmo que eu não esteja vendo, eu preciso ter paciência na tribulação, ela está aí, ela é uma realidade, mas na medida em que eu persevero na oração, eu fico firme, e aí então eu me regozijo, e aí então eu tenho mais esperança. É um ciclo que a gente precisa experimentar. A gente aprendeu nos últimos domingos, aqui com o pastor Ricardo, sobre os perigos que a falta de alegria podem nos causar. Ele falou, por exemplo, quando a gente perde a alegria de servir. Falou ou não falou? Quando a gente perde a alegria nos relacionamentos. Ele falou na semana passada sobre a necessidade de liberar perdão, de perdoar as pessoas. Quanto a gente segura, quando a gente retém o perdão, a gente não experimenta alegria. E tantas outras lições, coisas ricas, preciosas em Deus, nós aprendemos. E hoje, então, a gente chega aqui em Filipenses, no capítulo 3. E Filipenses, capítulo 3, não é diferente. Paulo, de novo, vai falar e vai começar, se você ler comigo o versículo 1, a gente vai fazer uma pregação, é temática, mas ao mesmo tempo ela é expositiva. A gente vai avançando nos versículos, vai acompanhando comigo. Ele começa, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, de novo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai falar de alegria. Alegre-se no Senhor. Mas ele vai ensinar umas outras coisas. Vai falar sobre maturidade cristã, que é o que eu vou enfocar mais aqui. Que se conquistada, se há uma evolução, se nós crescemos em maturidade, nós vamos experimentar mais alegria. É sobre isso que nós vamos ouvir. Paulo, os irmãos já devem ter percebido, já estudaram, ouviram. Ele está falando aqui com a igreja lá em Filipos, ele está falando para a gente que ele ama. Ele está falando para uma igreja que tem irmãos que ele ama muito. E é por isso que ele está dando conselhos. E é por isso que ele está dizendo o tempo todo, olha, apesar de toda a circunstância, o cenário, as dificuldades, eu vou dizer uma coisa para vocês, se alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor. Amém? O conselho de Paulo não é triunfalista, ficar repetindo, alegria, se alegrem, mas é um conselho baseado numa experiência que ele teve, que esses irmãos tiveram, e que você também teve, de conhecer a Cristo. Então, se você conhece a Cristo, se você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o teu nome está lá no livro da vida, nós podemos
e devemos nos alegrar, apesar das circunstâncias. Ah, pastor, mas está tão difícil. É verdade, mas Jesus é Deus. Jesus continua sendo o Senhor da sua vida, e Ele tem cuidado de você, ainda que você não esteja vendo. A gente canta um louvor aqui, no silêncio, Deus trabalha. Então, aguarda mais um pouco. Lembra do ciclo? Se regozije só pela esperança. Tenha paciência na tribulação e persevera na oração, irmão. Fica firme, mas se alegre. Paulo vai falando sobre essa alegria. E aqui ele vai então começar a introduzir um tema, vai estimular esses irmãos a crescerem, a serem maturos na fé, a buscarem essa maturidade na fé. Eu estava preparando esse sermão e Deus falou tanto comigo, dizendo assim: você precisa ter mais convicção de que você precisa de mim para todas as coisas. Então eu vou transmitir isso para você hoje, que eu estou com o microfone na mão, com a palavra sendo ministrada. Eu e você precisamos depender de Deus para todas as coisas. Você precisa acordar pela manhã e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor para todas as coisas. Sabe o que vai acontecendo com a gente? Já que a gente está falando de maturidade, ou um alvo à maturidade, é que a gente começa a caminhar com Cristo. A gente aprende uma porção de coisas preciosas, mas às vezes a gente começa a achar que não, tem determinadas áreas que eu não preciso. Eu já conheço isso aqui, eu já aprendi. Por exemplo, é a minha profissão, eu estudei para isso. A minha família, não, eu tenho uma experiência aqui de já como lidar com a minha família. E a gente começa a tomar decisões, atitudes, posicionamentos baseados apenas na nossa experiência, no nosso conhecimento. E isso pode se tornar bastante perigoso. Por que eu estou dizendo isso? Abre comigo em Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. A gente tem que olhar a Bíblia, irmãos. Você e eu precisamos ler a Bíblia para lembrar dessas coisas, perigos, riscos que a gente corre. Ele fala aqui, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Às vezes a gente começa a caminhar, não, eu já tenho uma certa maturidade, que é o tema, e eu já consigo então resolver as coisas por mim mesmo aqui, não preciso orar tanto, não preciso tomar conselhos, eu vou resolvendo, eu vou fazendo. Mas a Bíblia está dizendo, olha, há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Atenção, exclamação, para a gente tomar cuidado. Nós precisamos reaprender e sempre pensar, eu preciso de Deus para todas as coisas, para todas as circunstâncias. Nós precisamos orar todos os dias, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Nós precisamos reaprender a ouvir a voz do Senhor antes de tomar determinadas decisões em nossas vidas. Eu não sei quem já leu ou está lendo o livro Vinho Novo é Melhor, que a gente fez uma proposição, vai chegar na sua mão, se não chegou ainda, via confrarias, via os ministérios, através dos irmãos aqui. Quem está lendo ou já leu, vai entender melhor o que eu estou dizendo, eu não vou fazer spoiler. Mas é essa prática de orar e esperar uma resposta de Deus. Não é aquele, assim diz o Senhor. Quando vem isso, então é a glória. E eu creio nisso, você crê? Você é pentecostal, crê? Deus fala. Deus usa uma pessoa, um profeta, assim diz o Senhor. E é verdade, se cumpre. É verdade. Mas a gente não pode viver só dessas profecias, dessas revelações. Quando eu digo que a gente precisa reaprender a ouvir a voz do Senhor, eu estou dizendo que primeiro a gente precisa perguntar coisas para Ele. E depois eu preciso ter uma prática diária de devocional, de ler a palavra,
de aprender a escutar aquela voz do Senhor, que só você conhece, que fala o teu coração. E aí a resposta vai vir. Deus vai dizer, não, não faça isso. Ou Deus vai dizer, espera mais um pouco. Ou Ele vai dizer, sim, meu filho, é o momento, faça. É assim. Mas é assim, pastor? Precisa ser assim. Eu repito, nós precisamos de Deus para todas as coisas. Mas aí a gente vai começando a resolver as coisas por nós mesmos. E a gente dá, como diz o português, ou no popular, com os burros na água. A gente erra, a gente sofre. E aí o que acontece? Tema central do mês. A nossa alegria é roubada. Porque a gente se frustra. A gente toma a decisão errada, dá errado. E aí a gente chora. E aí a gente fica triste. Os irmãos vão acompanhando o raciocínio. Eu preciso reaprender a ouvir mais a voz de Deus. Perguntar as coisas para Deus. Eu fiz um exercício, um comentário outro dia na confraria, sobre esse tema com os irmãos. A gente faz com o Senhor. Já viu aquela coisa assim, aquela frase também popular? Quem cala consente. Já ouviu? Às vezes a gente faz esse negócio com Deus. Eu vou explicar como é que a gente faz isso. Você quer tomar uma decisão. Quer comprar alguma coisa, precisa tomar ali uma atitude, um posicionamento. O que a gente faz? Senhor, eu quero esse negócio. Se o Senhor não falar nada, eu vou entender que eu posso fazer. Porque Deus não falou nada. A gente espera ali um dia, 2 dias, nós somos loucos, né? Mas aí Deus não fala nada e qual é a nossa conclusão? Deus não falou nada, eu disse que se fosse ruim para Ele falar, como Ele não falou, então, ponto, vou fazer. Quem cala, consente. A gente age assim com Deus às vezes, a gente está rindo, mas é verdade. Falei, meu Deus, a gente precisa praticar, e isso é um exercício espiritual, estou rindo aqui, mas é uma coisa séria, uma coisa, de novo, buscando maturidade, que em determinadas situações, não é todo dia, para qualquer coisa, mas é reaprender assim, tem situações, irmãos, que nós precisamos, Senhor, eu estou desejando esse negócio, ou eu preciso dar esse passo profissional, eu preciso tomar essa decisão com a minha família, eu preciso tomar essa decisão ministerial, que seja. Eu vou orar ao Senhor. E enquanto o Senhor não falar ao meu coração, o Senhor não me mostrar um sinal, não sei como vai ser, eu não dou um passo, Senhor. Quem tem coragem de fazer isso? É difícil. Mas nós precisamos buscar esse tipo de experiência com Deus. Maturidade. Às vezes a gente no fundo, a gente está só aliviando a consciência, dizendo, Senhor, se for ruim, o Senhor me avisa, mas eu já estou indo. Está errado. E a gente erra, e a gente sofre e perde a gente perde a alegria. Enquanto que se não, vai demorar um pouco mais. Mas se a gente gastar tempo em oração, buscando a Deus, buscando conselho. Qual foi a última vez que você procurou alguém? Pode ser o cônjuge, o líder da confraria, o pastor, um amigo próximo teu, para pedir um conselho para uma decisão. Olha, eu estou pensando em fazer esse negócio aqui, o que você acha? Ora junto comigo um tempo. Deus vai falar, queridos. Deus vai mostrar a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele age, ele te mostra, ele confirma no seu coração, confirma com essa pessoa que você está pedindo conselho. Veja, eu estou dizendo de maturidade, estou dizendo que a gente precisa reaprender a ouvir a voz do Senhor, porque a gente age como menino. Senhor, eu estou indo, se vai dar ruim, me avisa. E aí Deus não fala, e dá ruim. E olha, pastor, tudo bem, eu entendi isso aí, eu vou tentar praticar. Mas o que isso tem a ver com Filipenses? Tem a ver com Filipenses 3, na medida em que o apóstolo Paulo, no versículo 2, avançando, ele fala, acautelai-vos dos cães,
Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E ele continua ali, depois ele fala, e não confiamos na carne. Paulo está dizendo aqui para os irmãos, olha, tenham cuidado, tenham cautela com os cães. Os cães aqui são os não-judeus. Mas trazendo para o nosso contexto, eu poderia dizer assim, toma cuidado com aqueles que são incrédulos, que não têm caminhada com Deus, que não conhecem a Cristo. Toma cuidado de quem você está ouvindo, de quem você está sendo influenciado. Depois ele fala, toma cuidado com os falsos obreiros, os maus obreiros. Aqui a gente poderia pensar, eu preciso tomar cuidado porque às vezes eu estou tomando conselho com gente que recebeu algo de Deus, tem dom, poderia servir, não está servindo, e é essa pessoa que eu estou dando ouvidos. A gente precisa tomar cuidado, é o que ele está dizendo aqui. A quem você está tomando conselho? De quem você está ouvindo? Você precisa tomar uma decisão, você está perguntando para quem? Quem é que está te influenciando? E aí Paulo diz, olha, com vocês é diferente. Ele está trabalhando a questão da circuncisão aqui, é verdade? Ele está dizendo, olha, nós é que somos a circuncisão, aquela do coração, aquela em Cristo, de quem nasceu de novo em Cristo. Nós temos uma identidade, nós adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele está fazendo uma separação, você não é mais desse jeito, você tem uma nova identidade. E ele ainda é engraçado que ele se inclui. E ele fala, olha, nós não confiamos na carne. E aí ele fala, olha, nem eu mesmo. Ele fala, olha, bem que eu poderia confiar na carne. Aí não dá tempo de ler aqui, ele vai dizendo, olha, se alguém poderia pensar que pode confiar na carne, ou em si mesmo, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, hebreu dos hebreus. Ele vai trazendo uma lista de virtudes. Ele fala, olha, quer saber? Essas coisas, do versículo 7, isso para mim era lucro, isso para mim agora é perda por causa de Cristo. E eu vou dizer mais, eu considero isso tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, pelo amor, do versículo 8, pelo amor do qual eu perdi todas as coisas, eu considero isso aí tudo, sabe como que é? Refúgio. Em alguma tradução aí, esterco. Isso aí é bobagem. Por quê? Por causa de Cristo. Eu não confio mais na carne para viver. Eu não posso confiar mais na carne para tomar decisão, para fazer escolhas. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso dar ouvidos a quem anda com Deus. Depois ele vai dizer a quem é modelo, quem é imitador de Cristo. Isso é maturidade. E se eu for mais maduro, eu serei mais alegre. Eu experimentarei mais alegria no Senhor, se eu amadurecer, se eu crescer. Tem gente que fala, eu sempre repito essa referência, não, pastor, eu estou tranquilo, sabe por quê? Eu confio no meu coração, eu não dou ouvido para mau obreiro, para incrédulo, nada disso, eu confio no meu coração. Irmão, cuidado. Jeremias 17, enganoso é o coração, nem no teu coração você pode confiar. A continuação do texto, depois você lê, Jeremias 17, 9, 10, o coração é desesperadamente corrupto. Então nem isso, nem confiar na carne, mas em Deus. E eu concluo essa primeira parte, ele vai falando isso tudo, e ele fala que ele tem uma meta. Você tem metas em Deus? Objetivos em Deus para a sua vida espiritual? Porque ele vai falando isso lá no versículo 10, ele fala, para o conhecer, falando com referência a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, olha a meta, o objetivo, de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui que ele tinha um objetivo. Tudo que eu tinha de conhecimento, de sabedoria, isso aqui é perda, é refúgio. Eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com os cães,
com os maus obreiros, eu tenho que tomar cuidado para não ainda utilizar a confiança na minha própria carne, no meu conhecimento, mas o meu objetivo de verdade agora eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero experimentar, ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, o padecer por Cristo, em Cristo, porque eu tenho uma meta, eu quero estar com Ele por toda a eternidade. A gente precisa, irmãos, pensar nessas coisas. Essa é a primeira lição. Precisamos reaprender a ouvir a voz do Senhor. Tomar cuidado com quem nós estamos tomando conselhos. E se for o nosso coração, talvez seja até pior. Então, vamos buscar o Senhor. Não é Deus não falou nada, é o sim, pelo contrário. Eu vou buscar ao Senhor e esperar resposta, direcionamento, aprender, afinar o meu ouvido em conformidade com a palavra, afinar o meu ouvido com o Espírito Santo. E aí, queridos, nós vamos errar menos. E se nós errarmos menos, nós experimentaremos sim dias mais felizes, mais alegria, mais satisfação, contentamento. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Continuando, segunda parte, nós já chegamos aí no versículo 11. A partir do versículo 12, ele vai detalhar um pouco melhor essa questão que eu trouxe como tema central de maturidade. Ele vai usar do 12 ao 16, uma linguagem aqui de atleta, de corrida, de jornada, aquele que tem um alvo, um prêmio que ele busca. E depois, na última parte, ele vai dar um alerta sobre os inimigos da cruz de Cristo que ele cita. Mas nós vamos inverter. Agora, próxima etapa aqui, nós vamos focar do 17 ao 21, e depois eu volto do 12 ao 16, vocês já vão entender por quê. Didaticamente, eu vou fazer essa inversão. Então, a partir do versículo 17, ele fala aqui: irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, das quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Veja, estamos falando e pensando como eu posso ser mais maduro, ter uma vida espiritual, uma vida cristã na prática, experimentar maturidade, crescimento. Paulo é direto aqui. No versículo 17 ele fala, olha, vocês precisam ser meus imitadores e observar os outros que andam segundo esse modelo que tem na minha própria vida. Paulo está dizendo, você precisa andar com pessoas que você pode se inspirar. Se você quer ser mais maduro, comece a observar. Escolha melhor com quem você anda. Presta atenção nos líderes, presta atenção em pessoas da sua zona de convivência, que você pode aprender, que você pode crescer espiritualmente. Ande com essas pessoas, observe os exemplos, observe o caráter de Cristo demonstrado na prática. Porque Paulo depois ele faz o contraponto. Se você não anda com essa turma, tem uma outra turma aí que está perdida. Sabe por quê? Porque busca apenas os seus próprios interesses. O seu Deus, com letra minúscula, é o seu próprio ventre. É alguma coisa dizendo assim, olha, é gente que não está pensando no reino, que não está pensando nas coisas de Deus, que está pensando, sabe no quê? Em si mesmo. Em coisas, às vezes, até
do ponto de vista humano, natural, cotidiano, até legítimas. É a carreira, é o trabalho, é o lazer, é isso, é aquilo outro. Mas as pessoas estão concentradas nisso. Então, você quer ser mais maduro? Faz um balanço sobre isso. Com quem você tem convivido, de quem você tem ouvido. Já que eu falei de buscar conselhos, a quem você vai buscar conselhos? Desses que só pensam nas suas próprias coisas? Ou você vai buscar naqueles que também pensam nas coisas de Deus? É uma provocação para mim e para você, que eu creio que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles só pensam nas coisas terrenas. E quando nós pensamos somente nas coisas terrenas, sabe o que vai acontecer? Especialmente como cristãos, e a gente tem que fazer essa separação, porque às vezes a gente olha, a Bíblia já ensina sobre isso, a prosperidade do ímpio, aquela coisa toda, os irmãos já sabem. Às vezes a gente olha uma pessoa não cristã e a gente vê a pessoa prosperando. E a gente fala, não, esse aqui é o meu modelo, olha a prosperidade dessa pessoa. O que você e eu precisamos pensar, e o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 3, nós já estamos em outro capítulo, em outra página. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Então, sim, nós temos as bênçãos, mas temos as responsabilidades, temos um chamado, uma vocação. Então, não dá para colocar na mesma balança. Eu e você precisamos pensar nas coisas do reino. Depois ele vai falar aqui no versículo no 20, no versículo 20, a nossa pátria está nos céus. Nós precisamos, se você quer ser uma pessoa mais madura, pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas eternas, não somente para a sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então o seu alvo, sim, é o evangelismo, seu alvo, sim, é falar de Cristo, é falar do amor de Deus. Isso precisa estar presente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Senão, meu irmão, você vai se frustrar. Você não vai ser feliz, porque você é um cidadão dos céus. A tua pátria agora é outra. Os teus valores, ambições precisam ser modificados. E se a gente não modifica, a gente se frustra. E tem uma coisinha perigosa aqui que eu quero dizer, presta bem atenção. É que se a gente ficar gastando muita ou toda a nossa força naquilo que não é eterno, naquilo que é natural, humano, do dia a dia, se eu gastar 100% nessas coisas, quanto vai sobrar para as coisas espirituais, para as coisas do reino, para a obra, para servir? Quanto sobra? Tem alguém que é bom de matemática? Eu já gastei 100% nos meus interesses. Sobrou quanto? Sobrou zero. A gente fica cansado. Eu estou pregando para mim também. Quando eu falo coisas assim, eu me incluo. A gente gasta 100% nas coisas terrenas. E aí, para pensar nas coisas do céu, a gente não tem mais vigor, a gente não tem mais ânimo. A gente cansa, se frustra, toda a nossa força foi depositada para os nossos próprios interesses, e Paulo deu um alerta aqui, e aí a gente está tão cansado, e a gente se frustra, e a nossa alegria, ela é roubada. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Você é ressuscitado juntamente com Cristo? Somos. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha a continuação. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse assunto de pensar nas coisas do céu é muito importante, porque Paulo, ele fala aos Colossenses, Paulo fala aos Coríntios,
Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, e tantas outras citações teríamos. Como cristãos, nós precisamos pensar nas coisas também do céu, não somente nas que são aqui da terra. Por isso eu quero desafiar, ou eu quero encorajar você nessa manhã, a refletir um pouco e entregar ao Senhor tudo. Entrega ao Senhor o seu dia a dia. Senhor, eu tenho aqui uma rotina. Tem uma conversa com Deus. Senhor, minha rotina aqui é essa aqui, ó. Eu levanto, de segunda eu faço isso, terça aquilo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Faz uma reunião com o Senhor. Estou brincando aqui, numa linguagem normal, simples. Bate papo com Deus, entrega a tua agenda ao Senhor. Fala, Senhor, está cheia aqui, mas eu quero tirar umas coisas aqui que não são tão importantes, porque eu quero pensar as coisas do reino, eu quero pensar as coisas do céu. Isso é maturidade cristã, querido. Se nós não fizermos esse exercício, nós vamos continuar sofrendo frustração. E se somos frustrados, não temos alegria. E se não temos alegria, nós morremos espiritualmente falando. Amém? E por fim, para a gente terminar, estou encurtando aqui. Eu disse que voltaria ali no versículo 12. Deixa eu tomar água aqui. Tá? Versículo 12 até o versículo 16, agora para a gente fechar. A gente lê bastante esse texto aqui. Ali a gente até memorizou esse versículo, se eu não me engano. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui, quando Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, essa perfeição não é no sentido de sermos perfeitos, sem erros, mas é nesse sentido que eu coloquei como um tema do sermão, de maturidade. Ele está dizendo assim, não é que eu já atingi assim o ápice, eu ainda não alcancei a perfeição, a maturidade, mas ele fala o quê? Ele fala que ele prossegue, eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu estava estudando aqui essa palavra prosseguir, sabe o que quer dizer? Não é só seguir, leva adiante, empurra com a barriga, como a gente diz também no popular. Esse prosseguir é depositar muita força. Esse prosseguir é depositar tempo, é depositar energia, empenhar oração, busca, é lutar, literalmente. Sabe quando a gente cerra os punhos assim? Esse prosseguir é isso. Eu estou lutando para alcançar aquilo para o qual eu fui também conquistado por Cristo Jesus. E ele repete isso é tão forte, porque nos versículos adiante você vai ver que ele fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo vai enfatizando essa força que ele está empenhando para conquistar, para alcançar essa maturidade, esse estar pronto para desafios maiores para o Senhor, esse estar pronto para os desafios que a vida com Cristo nos proporciona, mas também com as bênçãos e a alegria de servi-lo e vê-lo concretizando, não somente na minha vida, mas na vida de outros, a sua obra, a sua vontade. Então o cristão maduro, maturidade, o cristão maduro não pode ter uma vida somente assim de dar manutenção. Não, eu faço a memorização dos versículos, eu faço uma oração simples pela manhã, e eu leio a Bíblia de vez em quando, eu participo do ciclo vida. Não, ele está dizendo assim, está ensinando, e o princípio aqui, eu preciso me esforçar, se eu quero ser maduro, eu preciso ter um esforço maior, eu prossigo, eu invisto disciplina, esforço, ânimo. Por quê? A linguagem aqui é do atleta. Pensa um atleta de alto nível, alto rendimento. Cristiano Ronaldo, Messi, esses atletas, né, de atletismo.
esse pessoal, para ter um alto desempenho, o que é que eles fazem? Eles assim, muito treino, muita disciplina, muita renúncia. Quem está disposto a fazer isso por Cristo? Para ser mais maduro, para ter mais frutos, como um cristão. Paulo está dizendo assim, ensinando a gente como cristão, nós precisamos empenhar mais força, disciplina, ter disposição. É como um atleta que treina, que tem metas e não desiste enquanto não alcança. Eu acho assim maluco, né? Para mim o melhor exemplo são esses atletas, sabe aqueles dos 100 metros rasos? O atleta consegue fazer em, sei lá, quanto que é agora? 9,5. E ele já está lutando. Quando ele terminou, não, a minha meta é 9,48. Aí ele consegue o 9,48. Ele fala, agora eu quero 9,43. A minha meta é maior agora. E ele treina mais. É dessa linguagem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu me esforço, eu prossigo, eu corro, porque eu tenho um objetivo. Eu tenho um alvo, um prêmio. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, ele ensina a segunda e a última lição, eu vou terminar com isso. A gente sempre lê esse versículo, talvez não tenha pensado dessa forma. Por isso é que ele diz, olha, no 13, eu não alcancei ainda, mas uma coisa então eu faço. Eu me esqueço coisas que ficaram para trás e eu continuo avançando para as que estão diante de mim. Ele está dizendo assim, olha, porque eu tenho esse objetivo, esse alvo, e eu estou colocando toda a minha energia, todo o meu esforço. O que ficou para trás, eu largo. O passado não determina o meu presente. O passado não pode determinar o já de saída, já no começo da corrida, que eu não vou alcançar a minha meta, o meu objetivo. Sabe o que acontece com a gente? A gente perde antes de dar a largada, porque a gente começa a pensar, mas eu não consegui, eu não posso. Eu já tive tanto insucesso na minha vida profissional, eu já tentei um ministério na igreja e não frutificou. E você perde de saída. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, o que ficou para trás, eu deixo. Eu continuo olhando para frente. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, um prêmio que eu estou buscando. É um atleta. E eu vou lutar, eu vou prosseguir até eu conseguir. É um olhar, não para o retrovisor, mas um olhar para frente, com expectativa de alcançar a vitória, queridos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E a pergunta para você, então, é, o que é que você precisa deixar para trás, então? O que é que você está carregando aí, que está te segurando, que está te impedindo de crescer, que está te impedindo de amadurecer? Eu dei várias lições aqui. Quem você está dando ouvido? Em quem você se inspira? Você ora para o Senhor, dizendo, Senhor, responde, ou Senhor, se o Senhor não responder, está feito, vai dar certo, e dá nada. Várias lições. Depositar energia, disciplina, meta em Deus. Eu sou vendedor. Quando eu tenho uma meta no trabalho, e essa meta dá dinheiro, viu? Eu me esforço. Me esforço. Eu ligo para o cliente, e eu mando e-mail, e eu descubro quem é o amigo do amigo, porque é meu trabalho. E por que a gente não pode fazer assim com as coisas do Senhor? Estou dizendo para mim, você faça a sua avaliação, que nós possamos ter essa maturidade em Cristo, para pensar, como é que eu tenho conduzido a minha vida espiritual? A carta da alegria, que a gente está estudando, está ensinando para a gente hoje, todas essas coisas, e se eu for mais maduro, certamente, eu vou experimentar mais alegria no Senhor. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser monótona, não pode ser assim, repetitiva. Não, isso eu digo em nome de Jesus. Quem anda com Cristo vai viver sempre jornadas maravilhosas,
desafios. Se eu fosse perguntar para alguns irmãos aqui, irmão, qual que é o próximo desafio? Tem uma lista. A vida cristã não é monótona nem repetitiva, tem sempre novos desafios, novas necessidades. Tem pessoas que precisam ser abençoadas, tem pessoas que precisam ser alcançadas. Por isso que o Paulo disse, olha, a sua pátria é o céu. Não pensai somente nas coisas terrenas, mas pense nas coisas do alto. Começa a pensar assim, começa a buscar a Deus. Depois, fala comigo se mudou ou não mudou. Muda. Eu estou buscando isso em Deus, eu quero mais. E eu creio que você também quer mais. Por isso que nós vamos precisar desagarrar dessas coisas que estão nos segurando, nos prendendo hoje aqui. Amém? Eu queria orar pela sua vida agora, chamar os irmãos do louvor. Que você possa experimentar, querido, essa alegria no Senhor. Que você possa reaprender a ouvir a voz do Senhor. Que você possa buscar essa maturidade, esse crescimento. E você possa alcançá-lo em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos hoje, pela manhã, falar com o Senhor agora.